Sejam bem-vindos ao Newcast, o podcast onde a estratégia encontra a criatividade. Hoje eu estou aqui com o Matheus Apolinário, dono da MF Contabilidade. Matheus, fala um pouquinho para o pessoal quem é você, se apresenta para a turma. Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Apolinário, sou proprietário, contador da MF Contabilidade. Hoje tem um desafio, né, um nicho do escritório, onde trabalhamos especialmente com médicos, né? Hoje conseguimos oferecer um diferencial do trabalho, não só aquela contabilidade que vai entregar impostos, vai entregar, né, obrigações acessórias, mas sim um acompanhamento financeiro, um acompanhamento onde nós vamos mostrar para os médicos, né, como é possível, através da contabilidade, ele ter desconto de impostos, né, traçar uma estratégia onde ele vai ter o melhor resultado financeiro e pensar no futuro, ajudar o médico a pensar no futuro, onde ele pode utilizar esses benefícios a favor de um patrimônio, né, consolidar um patrimônio até para a aposentadoria dele. Perfeito. Matheus, conta para a gente como iniciou a sua carreira dentro da contabilidade. Você já tinha isso na cabeça ali desde criança, desde mais novo? Como é que foi isso daí? Na verdade, contabilidade para mim foi por acaso, né? Um amigo meu, que a gente brincava na rua e tudo mais, ele falou: Matheus, você tá querendo trabalhar e tal? Falei: tô. Ah, então uma vaga lá no escritório de office boy, você quer? Falei: vou. E ele já era o office boy dessa empresa, né? E tinha uma vaga em aberto no departamento pessoal, onde ele era o principal candidato. Eu cheguei lá para fazer a entrevista e a entrevistadora falou assim: acho que eu não vou te colocar na rua. Eu vou te colocar dentro do escritório, na vaga do departamento pessoal. Meu amigo não ficou muito feliz com isso, né? Mas acabou que a gente se resolveu depois e foi aí que eu comecei minha jornada, né, com o departamento pessoal, fazendo folha de pagamento. Ali foi o primeiro contato que eu tive com o escritório mesmo. Antes eu tinha trabalhado só em alguns lugares de bico mesmo, né, mas ali sim eu entrei de cabeça na área e fui me adaptando, né, aprendendo os processos e tudo mais. E o interessante é que em escritório pequeno eu consegui absorver muita coisa, né? Porque o escritório pequeno você não faz só aquilo que você foi contratado. Exatamente, você consegue, às vezes você está com um tempinho ocioso ali, você faz um arquivo, você faz fiscal, você faz contabilidade, então... Sempre ciscando ali em cada setor. Exatamente, né? e isso é muito importante para a formação até do contador, porque o contador ele não pode fechar numa área só, né? Tudo bem que ele não precisa saber executar tudo, mas ele tem que entender como funciona o todo, né? Um pouquinho de tudo. Claro, tem a especialidade, né? Hoje o meu forte ainda é folha de pagamento, porque na minha jornada toda dentro de escritórios, né? Como CLT eu trabalhei com folha de pagamento, mas principalmente nos escritórios pequenos eu tive a possibilidade de pegar várias coisinhas, né? Então ali eu aprendi como abrir uma empresa, como fechar uma empresa, como a folha de pagamento, né? Aprendi sobre coisas aqui de CMS, né? Em Goiás, como que funciona, de outros estados, empresa prestou serviço para outro estado, como funciona e tudo mais. Então, essa parte do ISS, né? ICMS é a compra, a mercadoria. Então eu tive essa oportunidade nos escritórios pequenos de ver o todo, né? Então aí no primeiro escritório, eu trabalhei lá por 2 anos, depois aconteceu algo até interessante, quando eu fiz o Enem, como eu já estava no escritório... Isso era que ano, mais ou menos? Isso era 2012. 2012. Imagino, meados de 2012, 2013. Eu estava pensando, né, concluindo ali o ensino médio, eu pensei, cara, eu preciso pensar em faculdade, né? E aí eu fui estudar para fazer o Enem. E na época o ProUni era muito forte aqui na cidade, oferecia bolsa integral e eu fui estudar para isso. E consegui passar, acho que foi um dos primeiros. E lá eu pude escolher na faculdade, na UBRA, o que eu quisesse, né, pela nota. E eu escolhi ciências contábeis. E eu fiquei, assim, hoje sou muito feliz por essa escolha, né? Muitas pessoas da minha família falavam, por que você não faz direito? Por que você não faz agronomia? Dá mais dinheiro, não sei o quê. Mas realmente eu escolhi algo que estava no momento e algo que eu estava gostando, né? E acabou que virou uma paixão, né?
Então, investi muito nisso, aprendi não só na parte prática dentro do escritório, mas sim a teoria também na faculdade. E lá fui conhecendo pessoas. E a história engraçada que eu ia contar é quando eu entrei, né? O ProUni ele sempre entra atrasado. E eu peguei ali já no meio das provas e tudo mais. Ele só deixa você entrar na faculdade ali, mas... É porque o trâmite do ProUni ele é demorado. Então eu não conseguia entrar junto com o pessoal que estava pagando. Nossa. Então Você entrou no meio do no rolo meio ali. do rolo. E uma professora minha falou assim: ó, Matheus, você já está na prova, você se vira, o conteúdo é isso aí. E eu tive uma das melhores notas na prova, naquela matéria. E essa professora era gerente de um escritório. De contabilidade. De contabilidade também. Aí ela, depois que viu a nota, né, me chamou para conversar e tal, falou que achou expressivo, né, o desempenho e tudo mais. E falou assim: você trabalha com o quê? Eu falei: não, eu trabalho no escritório, folha de pagamento e tal. E ela me chamou para entrevista. E aí eu fui contratado no segundo escritório. Esse escritório eu trabalhei por uns 6 anos e pouco. Foi uma parte bem legal. No escritório pequeno também, então ali eu continuei aprendendo de tudo, né? Fazia folha de pagamento e a própria folha eu já contabilizava ela e já deixava tudo prontinho. Então era bem legal fazer isso aí. E o tempo foi passando, né? 6 anos, tudo mais. O escritório ele já não conseguia me dar mais aumento, né? Aquele negócio. Arrumei outra vaga que foi no escritório, aí sim, um escritório grande, né? Trabalhei nesse escritório por 2 anos e por último trabalhei em outro escritório por 6 anos. Né? No último escritório fui supervisor, né? Já tomava conta de uma parte lá do escritório e isso também me deu, essa última parte ela me deixou com casca grossa. Né? Te deu Então, uma carga boa de conhecimento. Exatamente, conhecimento e também de pressão, de lidar com adversidades, né, e tudo mais. Então isso aí, né, cada passo eu vejo que contribuiu para ser o que sou hoje, né, como profissional, né, e me preparar para o mercado. Com certeza. E nessa sua jornada, toda essa trajetória aí, quais foram as suas maiores dificuldades aí? Teve que lidar com situações que te fizeram ter essa casca grossa que você citou? Eu vejo que contabilidade, ela não é um negócio linear, né? A contabilidade, muita gente fala assim: ah, você é contador, então você gosta de números, você gosta de fazer conta, você gosta de... Nada disso. A ciência contábil, ela não é uma exata, ela é humana. Porque ela lida com seres humanos, com dinheiro e riqueza de seres humanos. Sim. Então, não é 2 mais 2 é igual a 4. Lógico. Exatamente. Então, você lida com o ser humano e com a dificuldade que é tratar com o ser humano mesmo, né? Você está trabalhando, está fazendo um serviço e aparece algo que ele é totalmente aleatório, né? E isso faz a profissão ela se complicar, né? E essas situações, né, adversas que foram aparecendo, foi me deixando experiente, né? Às vezes eu tinha caso que um funcionário brigou com outro dentro de uma empresa e o empresário liga, quer saber o que faz, o que resolve, se dá justa causa, se faz isso, se faz aquilo. Então, situações que fazem, né, que a gente passa a experiência, entende como funciona ali na hora, porque não tem nenhum curso que vai te explicar todas as possibilidades do que pode acontecer, né, com seres humanos, né? Tudo acontece ali na hora e você resolve na hora. Sim. E é interessante que quando acontece algo semelhante no futuro, você fala, cara, eu já lidei com isso aí, né? Eu já resolvi esse problema. Sim. Então, é isso, né, que eu falo, né? Essa experiência, essa casca grossa que me deu por isso, por várias situações adversas, né, que foi acontecendo durante esse período. Perfeito. E ali, durante esse período, como que surgiu a ideia de você fundar ali a MF e criar a sua própria contabilidade? Ali na própria faculdade, né, na faculdade a gente vive um mundo bem diferente do que na prática, né? Porque a teoria da contabilidade ela é muito bonita, ela é muito precisa, né, ela é muito correta. E isso, para quem está trabalhando, é apaixonante. E vendo isso, e os professores sempre falavam, né, que vocês que estão se tornando contadores, estão estudando para isso,
a melhor forma de você aplicar esse conhecimento que você está adquirindo aqui é trabalhando no seu escritório, né? E até também a forma Sim. de ganhar mais dinheiro, né? E tive professores que já eram contadores, donos de escritório, e isso me deixava instigado, até o meu Vontade, também, né? né? Deu a vontade, eu quero ser igual aquele cara, né? Eu quero ter um escritório igual esse Sim. cara. Então, isso me deu muita vontade, muita sede, né, de participar desse meio empresarial, assim como as referências que eu via, né? Porque geralmente contadores eles são muito respeitados, né, na comunidade. Né, os contadores eles, né, principalmente os de sucesso, eles são muito respeitados. E eu queria ser um deles. Uhum. Né, eu lá, principalmente como calouro, quando eu via as apresentações de contadores que vinham de fora, né? Aí mostrava o escritório deles, o tempo de jornada, colaboradores, Achava o clientes. máximo. Eu achava o máximo. Aquilo lá para mim era o ápice da profissão. E ainda é, né? Eu Sim. vejo isso como o ápice da profissão. Então, é um negócio que me deixou assim sonhador, né? Uhum. Quando eu crescer, eu quero ser desse jeito. Perfeito. E, Matheus, o que te deu? Aí você fundou ali a MF, etc. E o que te fez querer seguir para a área de só atender ali focado mais em clínicas médicas? O que te despertou essa ideia? O que eu pensei, assim como quando eu abri a MF, foi pensar no seguinte, o que vai fazer um cliente me procurar, né? Se fosse somente o serviço padrão, eu acho muito difícil alguém escolher o meu trabalho, Uhum. né? Se eu falo o seguinte, eu venho para o escritório que eu vou fazer sua escrita fiscal, vem para o escritório que eu vou fazer sua contabilidade, ou vou abrir sua empresa, isso aí já é oferecido. E de algumas formas são muito bons os serviços oferecidos. Então não via justificativa em abrir um escritório para oferecer o que todo mundo já oferece. Sim. Entendeu? Então eu tinha que inventar algo que não é de praxe, né? Você não tem um escritório hoje na cidade que trabalha só com um nicho específico, né? Os escritórios hoje eles trabalham com tudo. Não é criticando os outros, mas quando você absorve tudo, dificilmente você consegue fazer aquilo com a máxima excelência. Com certeza. Entendeu? Então, se eu foco em uma área específica, eu sei qual que é a tributação melhor para aquela área, qual que é a melhor forma de enquadrar funcionários, cargos, fazer orientação para cliente, ter conhecimento da convenção coletiva, né? Questão até de BPO financeiro. A estruturação, quando você pega empresas similares, ela é bem similar também. Sim. Né? Então, se eu pego uma transportadora, a transportadora é muito diferente de uma clínica. É isso. Então, se eu sou especialista em clínica médica e atendo uma transportadora, eu não sou especialista em transportadora. E isso é bem parecido também com o que é na medicina, né? Uhum. Quando você está com dor sei lá, você está com uma dor na perna, né, uma dor óssea, você vai procurar um ortopedista e não um cardiologista. Sim. Então, eu vejo que é bem similar, né? O clínico geral, por exemplo, ele vai atender, ele vai resolver o problema, muitas das vezes. Mas se o seu problema for um pouco mais grave, ele mesmo vai te indicar para um especialista. Para o especialista. Exatamente. Perfeito. E é até mais fácil para você também. Você lidar ali com uma coisa só, um nicho só, né? Ter que pensar nas adversidades somente daquele nicho, né? Exatamente. E, assim, quando você fez essa virada de chave no início ali da MF, quais foram as maiores dificuldades? Você teve dificuldades para focar nesse nicho especificamente? Porque você se diferenciou das outras contabilidades que fazem um serviço mais geral. E assim que você teve esse estalo, vou nichar para o ramo de clínica médica. Teve alguma dificuldade no início? A dificuldade principal é a dificuldade financeira, né? Quando você decide nichar, você para de atender todos os lugares, né? Então, aqueles clientes que eventualmente procura, né? Eu, por exemplo, ainda pego clientes de outras áreas, mas eles não são foco, né? Os clientes que são foco são clientes proprietários de clínica, médicos, profissionais da saúde, dentista. Esse pessoal eu consigo oferecer um serviço diferenciado. Então, quando eu parto para o nicho,
aquele oceano, né, aquele oceano de clientes eu passo a não enxergar mais. E isso significa menos faturamento. Com certeza. Né? O meu faturamento ele passa a ser mais qualificado e no início pensar assim é um pouco difícil, né? Pensar que, nossa, eu poderia ter aquele honorário, aquele outro e tal, mas eu tenho que perseverar só nesse caminho. Até ele se consolidar melhor, né? Exatamente. Basicamente a dificuldade financeira ali, então foi mais a consolidação do Isso. seu nome como um especialista na parte de clínica médica. Exatamente. Perfeito. Eu vou fazer algumas perguntas de diferenciais ali e você vai me respondendo, tá? Tá. O que diferencia a contabilidade médica da contabilidade tradicional? A contabilidade médica, ela vai estudar, né, a estrutura societária, primeiramente, né, daquela clínica, direcionando o enquadramento de uma melhor forma. Então, geralmente, há um entendimento comum que todas as empresas elas devem estar no Simples Nacional, ainda mais de pequeno porte. Sim. Então, a empresa ela é pequena, ela tem que estar no Simples. Mas nem sempre é a realidade de todas, especialmente para clínicas e médicos. Quando você joga ali no Simples Nacional, fala, a alíquota lá está 10%, 12%, está tranquilo. Mas geralmente ele está pagando mais imposto. Né? Há formas melhores de estruturar isso. Então, quando você fala com um especialista, ele não vai te jogar naquele mesmo bolo, né, de situações que ele entende que é padrão, né, e não é padrão. Né? Há uma forma melhor ainda de trabalhar que eu consigo, né, colocar melhor para esse cliente. Perfeito. Como você transforma a contabilidade de um centro de custo em um motor de crescimento para as clínicas? O profissional médico, ele tem um probleminha. Né? O médico, ele geralmente, ele ainda não, né, principalmente médicos mais novos, eles não são empresários. Né? Os médicos, eles têm sucesso, eles trabalham muito bem, salvam vidas e tudo mais, porém, na parte administrativa, ele peca um pouco. Até falei com o médico esses dias, ele falou que precifica tudo em plantão. Né? Tudo que ele faz, ele fala, não, esse carro aqui é tantos plantão, esse celular é um plantão e tal. Então ele só trabalha. Ele trabalha. Faz todo o planejamento pensando em tem que fazer tantos plantões para... Exatamente. E eu perguntei para ele, mas e o seu planejamento financeiro? E o seu pensamento a longo prazo? Quem que cuida? E não, eu vou andando, vou tocando a vida. E o diferencial entra nisso também, em fazer um planejamento, não só tributário, mas também financeiro. Se eu trabalho junto com o médico no financeiro dele, ele consegue alocar essa economia dele e ser um motor de aceleração para o patrimônio dele. Ele vai fazer o patrimônio dele crescer. Entendi, perfeito. Qual é o segredo para reduzir impostos de forma legal e ética para os médicos? Hoje a lei ela é muito complexa. Né? A lei, principalmente tributária, né? ela, além de complexa, ela muda constantemente. Né? Temos reforma tributária que vai virar de cabeça para baixo a forma tributária como conhecemos. Né? E o que faz ser possível é o entendimento e esclarecimento, né, de pontos que podem ser oportunidades. Né? Nós entramos em oportunidades que a legislação nos permite, que como estamos trabalhando com a tributação, é forma legal, né, tudo que fazemos é legal, e proporciona reduções no que o cliente vai pagar de imposto. Né? Tivemos um caso que, em um ano, esse dentista, ele pagava cerca de 100 mil reais por mês, por ano. Ele pagava 100 mil de imposto por ano. E a gente conseguiu reduzir isso aí em 70%. Olha só. Então, pensa, você reduz 70%, 100 mil, 70 mil. Ele, no final do ano, ele pode comprar uma nova cadeira para outra pessoa para trabalhar, ele pode investir na bolsa, pode comprar Bitcoin, ele pode tomar uma decisão que antes não era possível. E isso tudo sem dor de cabeça. Ele vai continuar trabalhando, vai passar o tempo, a Receita pode fiscalizar e ele vai ter toda a documentação que o ampara de estar tendo esse benefício. Risco, né? Ele não tem risco. Perfeito.
Como você enxerga a importância da blindagem patrimonial para profissionais da saúde? Esse é um ponto importante, pois é bem complexo, né, para profissionais da saúde esse ponto. Porque quando você trabalha em pessoa física, tudo que você faz, você responde. Uhum. Né? Então, eu sou um profissional da saúde, então eu vou responder tudo ali com o meu CPF. A partir do momento que eu tenho a blindagem patrimonial e eu constituo uma empresa onde ela separa meu CPF do meu CNPJ, ele passa a responder é, na parte tributária, em parte de responsabilidade, como CNPJ. Né? Então, o médico ele passa a proteger o patrimônio dele. Então, ele responde pelo serviço prestado como clínica, né? Ali os bens da clínica e tudo mais vão ser responsáveis, e ele separa o que ele Pessoal tem, né? O dele, pessoal dele, a CPF. família dele, a casa dele, né? Viram duas coisas. Uhum. Por isso a importância de ter também, além da tributação e tudo mais que eu falei, a questão da parte societária. Ele faz uma separação dos bens dele e ele trabalha como duas pessoas, né? Entendi. Uma pessoa jurídica e outra pessoa Física. física. Perfeito. Que tipo de análise você faz para identificar onde está o lucro de uma clínica que está vazando? Isso é bem complexo, né? A análise. A gente pode começar fazendo um estudo financeiro, né? Geralmente aquele médico que olha tudo em plantão, né? Que faz a precificação de tudo em plantão, ele não está sabendo onde está indo o dinheiro dele. Né? Ele sabe que ele tem que comprar aquele carro, aquela casa, aquilo lá, mas sem estratégia o dinheiro vai vazar, Só vai embora. e ele não vai ter o controle de onde isso está indo, onde tá deficitário, onde pode melhorar. Né? Tudo é questão de performance. E quando a gente coloca todos os dados numa planilha, num sistema, a gente consegue ter, né, através de indicadores, onde que a gente pode tomar uma decisão diferente. Perfeito. E existe hoje um diagnóstico gratuito para médicos? Existe Diagnóstico sim, financeiro. financeiro e tributário. Hoje, qualquer médico, qualquer profissional da saúde quiser me procurar, todo o diagnóstico, todo o serviço prévio é feito por mim, eu mesmo faço de forma gratuita, sento com ele, analiso os dados, a gente faz o levantamento, faz estudo tributário dentro da Receita Federal, a gente já mostra o diferencial, né, o que ele vai ter de melhora lá a partir do nosso serviço, e isso aí sim ele decide, né? Será que faz sentido, né? Será que ou vale a não? pena eu ganhar, eu deixar de pagar esse tanto de imposto, eu melhorar a minha performance financeira? Aí ele toma a Quando ele decisão. vê, ele Sim, dá cara. vontade, né? Dá vontade. E qual que é a dúvida mais comum que médicos recém-formados chegam para você? Cara, a dúvida mais comum é se ele deve abrir um CNPJ, né? Principalmente de quem está começando. Os médicos, geralmente, quando iniciam, eles veem que trabalhar como pessoa física é a melhor opção. Mas, cara, eu não vi nenhum momento de nenhum médico que foi viável ele Deu trabalhar na certo pessoa que física. Não é viável, é a maior dúvida. é a maior dúvida. E como que você constrói confiança com esses clientes que meio que duvidam do trabalho ali de uma contabilidade? A partir do momento que nós fazemos esse levantamento, né, mostrando com dados reais dele, né, aí já tem aquela quebra o gelo ali, né? Já não passa a ser um negócio que é tão duvidoso para um serviço que pode trazer um benefício para ele. Então, quando é feita essa análise gratuita, ele já tem tudo na frente dele, na mão dele, né, os números que ele precisa para tomar a decisão. E não tem mais onde ele tirar dúvida, não tem mais onde ele duvidar ali do Exato, porque serviço, né? o interessante de pegar o próprio dado dele, né, o próprio extrato bancário dele, o extrato tributário dele, mostrar para ele o que pode ser melhor, Já tira essa objeção. já tira a objeção dele. Eu mostro com dados reais e não simulações. E qual que foi o caso mais desafiador que você já teve? Em clínica médica ou algum médico? O mais desafiador foi médico pessoa física, né, que foi muito relutante em fazer alteração para CNPJ, mas, sim, com muito custo,
né, no final do ano agora, ele já liberou, nós vamos abrir o CNPJ dele, mas nós estamos lutando aí, ele foi o primeiro cliente, né, o primeiro cliente médico da MF Contabilidade, Logo que você decidiu então já nichar, ele tem um foi o tempinho que a primeiro. gente já está lutando. E hoje, para sua rotina, quais ferramentas você considera indispensável para quem quer seguir na mesma linhagem aí? Alguma dica Para para contadores, contadores? cara, hoje é imprescindível, né, você ter uma planilha que faz o cálculo do tanto o tributário quanto o financeiro para médicos, né? Porque igual eu falei, quando você trabalha no nicho, as coisas vêm sendo muito parecidas, Uhum. né? Então, se você anda com uma planilha que é de fácil preenchimento, é imprescindível você ter isso, né? Que uma planilha que funciona como um sistema. Uhum. E até para quem está começando, às vezes investir num sistema que é mais complexo e tudo mais já não é viável, mas ter uma planilha ali que resolve rapidinho já é a melhor coisa. Perfeito. E essa planilha, se um colega quiser, pega lá no meu Instagram, ele consegue, né? Aí, ó. Quem quiser a planilha do Matheus aí, só acessar lá. E como que você se organiza, Matheus, para atender médicos ou clínicas médicas de cidades diferentes? Hoje é possível, né, com a tecnologia, né, todas as prefeituras do Brasil, elas colocaram à disposição, né, o trabalho via WhatsApp, né, via portal. Antes, o que era muito difícil, né, principalmente para prestador de serviço, que a gente tinha que ir na prefeitura para fazer uma liberação, para pegar bloco, essas coisas, hoje é muito mais fácil, né? Hoje você liga na prefeitura ou manda uma mensagem, manda documentação. Aqui em Tumbiara, por exemplo, você manda tudo via WhatsApp e o atendimento é muito rápido, muito eficiente. Então, isso facilita muito encurtar essa distância entre um cliente que está lá no Pará e eu aqui em Tumbiara, entendeu? E como que você faz hoje? Tocou no assunto da prefeitura, como que você faz hoje para ficar antenado ali nas mudanças da legislação e alterar os processos internos ali da MF? Hoje a MF ela paga assinatura de revista, né, revista online que traz atualização para nós, né, Interessante. então isso encurta o caminho, principalmente se a gente fizer os filtros de estados e cidades onde nossos clientes estão. Então isso torna a informação chegar Um muito pouco mais mais rápido, prático né, e mais rápido, né? prático, então fica bem mais tranquilo. A gente consegue. E qual a importância hoje e como você faz para estar também treinando a sua equipe para manter um trabalho de excelência? Eu comecei, né? Eu comecei a estudar a fundo a parte de trabalho com profissionais da saúde, né? Estudando os diferenciais, as oportunidades e tudo mais. E hoje, lá no escritório, eu sou responsável por fazer esse repasse de informação, né? Então, todo funcionário que chega, que é novo, ele passa um tempo ali comigo, aprendendo a trabalhar, né? Principalmente na área tributária, né? Que é a parte que traz o maior diferencial para esse nicho, né? Então, eu passo um tempo ali com ele ensinando, né? Como que ele vai estruturar, o pessoal que abre as empresas, como que ele vai abrir o CNPJ para esse médico, né? Porque se você abrir de forma errada, você consegue trabalhar naquela diferenciação, porém, se caso fiscalizado e tiver algum erro na constituição da empresa, o problema vai ser muito grande. Pode dar algum problema um Pode. pouco sério para o cliente. Agora, Isso. a gente falando um pouquinho ali da sua presença digital na internet, Matheus, por que você decidiu investir tanto em conteúdo educativo nas redes sociais? Hoje eu vejo que as redes sociais elas são uma porta de entrada muito boa, né? Uhum. Então, não só eu quero cativar clientes, mas também, né, ser um portal de mostrar que existe coisa diferente dentro da contabilidade, né? Porque muitas das vezes a minha profissão ela é vista como um negócio engessado, Uhum. monótono e tudo mais. E pelo menos é o que eu tento, né, de mostrar que não é só isso, né? Tem muito mais de para mostrar, né, o que acontece dentro do escritório, muito mais oportunidades, muito mais economia. Então eu vejo que dentro, né, das mídias digitais, né, há essa oportunidade, né, de mostrar o trabalho que é feito e oportunidades. Às vezes alguém olha eu fazendo esse trabalho, se espelha em mim, vira um profissional de sucesso também, então isso também é gratificante. Que bom. E que tipo de conteúdo você acredita que falta no mercado para médicos empreendedores?
Hoje eu vejo que falta o conteúdo de, né, eu diria de mindset, né, porque eu enxergo que Importante. falta muito o entendimento que o médico é empresário. Colocar na cabeça do médico que ele precisa se tratar como uma empresa, né, porque geralmente o capital do médico são as mãos dele, Sim, né, e, e, e ele não pode pensar que isso tem que parar por ali, né? O médico, você pode ver algumas grandes redes de clínica, quando o médico ele entende que ele pode ser empresário e estender isso para frente, o sucesso é inevitável. perfeito. E como equilibra o tempo entre produção de conteúdo e atendimento personalizado? Isso aí é bem, é bem desafiador, mas é um negócio de gestão de agenda, né? Isso aí nós estamos sempre de olho, né? Vocês nos ajudam muito também, né? Quando não podemos aparecer e tudo mais, mas é sempre tratar a agenda, né? Como tudo. Eu mesmo eu já coloco a inteligência artificial ali no celular. Quando surge uma oportunidade, um negócio, eu já agendo ali para não perder hora, para não se perder, Tá tudo porque o organizado. atendimento personalizado ele depende muito de presença, Sim, né? Eu não posso simplesmente responder um WhatsApp e entender que isso aí está resolvido. Não, eu tenho que estar junto com o cliente, né? Eu tenho que trabalhar junto com o cliente. Eu sempre digo para o pessoal que trabalha comigo que nós somos um braço administrativo da empresa, né? Eu não posso simplesmente ser um cara que está lá longe, prestando um serviço, e muitas das vezes esse serviço de longe, ele é visto de forma negativa, né? Muitas das vezes eu até vi situações que quando o rapaz chegava para entregar o imposto para o cliente, e fala, nossa, de novo, o cara veio me trazer o cara imposto, o só, cara só veio... enxerga o imposto, Ele só vê a parte só vê a negativa, parte porque negativa. o contato que a contabilidade tem com o cliente é só na hora de trazer imposto, na hora de trazer honorário, na hora de mandar uma notificação, ó, deu um problema aqui. Não, eu prezo por mostrar a parte boa também. Presença Olha também, aqui, né? Estamos cliente, juntos. economizamos tanto, ó, esse mês está assim, esse mês está aqui, o indicador que estava ruim mês passado está bom Melhorou. agora, né? E se piorou, ó, ficou ruim, vamos trabalhar para melhorar. Então eu vejo que isso é muito importante. Aproveitando sobre o atendimento personalizado, é algo que nós também, que somos de outra área ali, principalmente do marketing, a gente tenta trazer isso para os nossos clientes. Então a gente tem até um conceito de que a nossa empresa ela não é uma agência, ela é uma assessoria. Por que assessoria? Por conta justamente desse atendimento personalizado. Então, principalmente nós que lidamos com clientes de vários nichos diferentes, então cada cliente tem o seu atendimento da forma que deve ser, né? Sua criação de conteúdo, enfim. Então, isso é muito importante para cativar o cliente, manter ele próximo. Então, nós não queremos só, por exemplo, falando do marketing, né, só ficar entregando arte para você. Nós queremos entender o que você quer e traçar um objetivo, traçar uma rota e chegar até essa rota. Uhum. Acho que o atendimento personalizado, ele diferencia muitas empresas de diversos nichos, Sim, com independente se é certeza. contabilidade, marketing, supermercado, o que for. Acho isso Eu muito vejo que importante. atendimento personalizado ele se trata de resolver dores, né? Quando você Exatamente. está dentro da empresa, né, junto com o cliente, você começa a entender como tudo funciona, Exatamente. né? E você começa a ser até amigo do cara, né? O cara ele vai começar a expor Expor coisas coisas do negócio dele, do da dia a empresa dele, no dia, dia a dia. né? Coisas até pessoais, coisas que tá acontecendo ao redor dele. E você Uhum. estando ali, quando você apresenta a solução ou ajuda ele na dificuldade, Sim. né, a visão que ele tem de você é outra coisa. E o seu Isso cliente, ele muda se tudo. sente próximo de você, ele sente que você tá com ele. Isso. Então, por exemplo, o seu cliente, as clínicas médicas, sente que o Matheus tá junto com eles, quer ajudar. Então, nós também, da nossa parte, a gente sente que a gente quer transmitir isso para você, você que é cliente nosso, que a gente está junto de você, que a gente quer te ajudar, que a gente quer traçar um objetivo e a gente vai chegar nesse objetivo juntos. Isso. Então, acho que o atendimento personalizado é isso, é essa parceria, é esse entendimento, né? Não ganha o Juntos. cliente, né? Ganham todos Ganham juntos. todos juntos. Costumo dizer, às vezes, o cliente me procura, né? O potencial cliente ele quer saber quanto que é o honorário, quanto que é Uhum. isso, quanto é aquilo. E eu falo para ele, cara, eu vou te cobrar o que é a sua realidade. E Exatamente. nós vamos vencendo.
né? À medida que você vai crescendo, a gente vai Nós vamos crescendo junto. crescendo também. Exato. Isso é muito importante, porque nós que trabalhamos com prestação de serviço, a gente não quer se tornar um custo para o nosso cliente. Pelo contrário, nós queremos ser um investimento. Eu quero que você, principalmente com um cliente nosso, sinta que está fazendo um investimento para a sua empresa e não que nós somos um custo. Da mesma forma, a clínica médica, entendeu? Eu aprendi, assim, ao longo do tempo, que o melhor serviço é aquele que o resultado ele é maior do que o custo. Com Né? certeza. Então, quando eu levo o dinheiro para o cliente, né, eu coloco no bolso dele, e o que ele tira para me pagar é menos que isso, aí sim eu tenho um cliente satisfeito. Exatamente. Perfeito. E, Matheus, como que você enxerga o futuro da contabilidade médica nos próximos 5 anos? Eu enxergo ainda desafiador, ainda mais pelas mudanças que estão vindo por aí, né? A reforma tributária, ela não só vai impactar a área médica, mas como todos os setores, né? Vai mudar tudo como a gente conhece hoje, e isso é desafiador. O contador que ele não se preparar, que ele não estudar, que ele não se estruturar, ele vai ficar para trás. Né? Então a contabilidade, não só médica, ela vai passar por uma reestruturação, mais uma vez, né? Porque a contabilidade, como se trata da fonte de renda de impostos do governo, né? Ele está sempre reinventando para ficar mais preciso. Né? Hoje o governo ele não tem possibilidade mais de aumentar impostos. Né? Hoje é impopular falar vamos aumentar impostos. Então o que o governo está fazendo? Otimizando os canais de recebimento. Então quanto mais a fiscalização ela for precisa, né, a arrecadação vai aumentar. Então é isso que é o foco do governo hoje, e isso reflete diretamente no nosso trabalho. Né? Com certeza. E qual o maior risco hoje para clínicas e consultórios em termos fiscais? O maior risco é a estruturação societária. Né? Se você vai estruturar a clínica de forma que ela possa ter diferenciais, né? Quando eu coloco assim o benefício fiscal que uma clínica tem seria uma equiparação hospitalar, por exemplo. Se ela não se estrutura corretamente para ter uma estrutura assim como um hospital e passa a ter o benefício fiscal, aí ela passa a ter um risco muito grande, né? Porque se ela trabalha ali recolhendo impostos reduzidos e não tem essa estruturação e é pega na fiscalização, ela tem que pagar os últimos 5 anos de impostos com correção, né? E se for entendido como fraude tributária, esse valor pode vir a dobrar. Nossa, então, aí é uma pancada, hein? É uma pancada. Ave Maria. E se pudesse dar um conselho para médicos que querem empreender, qual seria? O conselho é me procurar. Primeiro de todos. Primeiro de todos. Mas que médicos que estão, né, na faculdade, que estão pensando em seguir carreira, eu indico a sempre tomar cuidado com a parte financeira. Né? Eu tive um impacto muito grande em saber que o médico ele precificava as coisas em plantões. Né? Então, mesmo ganhando muito dinheiro, ele tinha dificuldade na gestão financeira dele. Então, desde o início, o que eu indico para esses profissionais é sempre ter o controle financeiro, entender para onde que está indo o dinheiro dele, como que ele ganha, né, o quanto que ele precisa trabalhar. É uma coisa que um profissional me falou que às vezes trabalha muito, vê dinheiro, mas o tempo de qualidade ele não existe. Né? Às vezes sai de um trabalho, já entra no outro e vai para outro e dorme no plantão para conseguir. Então, nós somos seres humanos, né? Então temos que ter tempo de qualidade, de lazer, Com tudo certeza. mais. Né? E esse controle financeiro, uma vez bem feito, ele dispensa às vezes um desgaste, né, emocional, de trabalho, por conta do excesso, também, né? psicológico principalmente. Com certeza. Qual que é o grande objetivo, o próximo objetivo da MF Contabilidade? É se tornar referência. Né? Eu tenho agora outro sonho, né, que é posicionar a MF Contabilidade como uma empresa somente de profissionais da saúde, né? De chegar e falar, hoje nós somos referência e posicionamento e somos posicionados no mercado dessa forma. Esse é o nosso Perfeito. foco. Tem algum case, algum acontecimento positivo que uma simples mudança ali contábil
mudou completamente ali algum tributo de algum cliente ou aconteceu coisas boas ali com ele? Sim, isso aconteceu recente, né, já era um cliente que a gente já tinha, e quando eu entendi das estratégias tributárias, né, eu fiz uma visita para o cliente, mostrei para ele, né, o diferencial, o que a gente poderia fazer, e ele ficou feliz e triste ao mesmo tempo, né? Ele falou assim, por que você não me apresentou isso Isso antes? antes. Né? Porque para ele, ele falou, cara, isso aqui faz tanto sentido que se você me cobrar o dobro que eu pago para você, ainda eu pago feliz. Interessante. E que lição você daria para todo médico, que você gostaria que todo médico aprendesse na parte contábil? A lição seria o tratamento com a finança. Né? O médico, se ele tiver o controle financeiro dele, né, ele consegue não só trabalhar menos, mas até trabalhar com mais eficiência. Né? Então eu coloco isso para todos os profissionais da saúde. Né? O controle financeiro ele é a porta de entrada para o sucesso. Né? Se você começa trabalhando o seu financeiro junto com o seu início de trabalho, né, controlando tudo, tendo análise de desempenho, de gráfico e tudo mais, tratando ele mesmo como uma empresa, né, é uma porta de entrada. Ele consegue ter sucesso muito mais cedo. Perfeito. Quais valores são inegociáveis hoje dentro da MF Contabilidade? Hoje, transparência, honestidade, né, e trabalhar com esse diferencial, né? Hoje a gente não pode abrir mão de honestidade, né? Ainda mais, né, com o serviço que é prestado, que ele é pautado em confiança. Então, o cliente que vai trabalhar conosco, ele tem que ver honestidade e também transparência, né? Até a questão de ter um trabalho personalizado, ele traz, ele obriga nós a mostrarmos tudo que está sendo feito, né? Então, se a gente trabalha de forma personalizada, ainda mais com o dinheiro do cliente, né, é importante que a gente tenha transparência de tudo que está acontecendo. Sim, perfeito. E o que você faz para manter a sua equipe hoje motivada e atualizada? Hoje, na nossa equipe, a gente sempre, né, coloca palestrantes lá dentro, né? A gente teve palestra recente e quando isso acontece é perceptível, né, a mudança de Da comportamento, equipe, né? o pessoal trabalha até mais tranquilo, né, mais Uhum. feliz e, e claro, né, sempre que à medida que vai aumentando, que vai melhorando as coisas para a empresa, para a MF, eu vejo também o colaborador como um parceiro, né? O parceiro ele tem que crescer junto com a empresa. Então, sempre que melhora algo dentro da MF, eu me sinto na obrigação de melhorar para os colaboradores. Com certeza. Hoje, dentro da nossa empresa também, a gente tem um lema que faz parte do nosso código de cultura, que é o CNPJ só é forte se os CPFs também forem fortes. Então, acredito que investir na nossa equipe, investir nos nossos colaboradores, é algo que também cresce a nossa empresa, além de Isso. vendas ou faturamento, né? Eu penso o seguinte, se eu fecho um excelente negócio, né, falo, nossa, agora sim eu posso comprar isso para mim. E não olho para o meu A colaborador, tua que muitas equipe, das vezes esse serviço só foi possível por conta dele, pode ser que na próxima vez eu não exatamente. tenha essa oportunidade. Né? Exatamente. Então, exatamente. Tipo, tudo vai além de dinheiro ou faturamento. Então, às vezes, beleza, a gente fecha um grande contrato, mas a gente olha para nossa equipe, olha internamente como que está a qualidade da nossa equipe, questão de equipamentos, no seu caso ali de conhecimentos, estudos, para nós também, por exemplo. Então, é muito importante isso, a gente fortalecer a nossa equipe, né? Treinar a nossa equipe, mantê-los sempre motivados. Isso é importante. Muito Também importante. não só treinamentos, mas até palestras Com motivacionais, certeza. Deixar ele entender que ele é importante para a empresa, que ele está ali para um propósito, Com né? certeza. Não é só trabalhar, ganhar um salário e ir embora, não, é muito mais que isso, né? O que ele pode contribuir ali não vai melhorar só a empresa, mas também a vida dele. Com certeza. E como que vocês celebram as conquistas e os resultados ali com o time? Eu costumo celebrar, né, cada coisa boa que acontece, né, a gente para o expediente, a gente faz um lanche diferenciado, a gente comemora, né, eu
parece que quando a gente fala de escritório de contabilidade é um negócio chato, né, e tudo mais. Mas não, eu tento ter um ambiente bem dinâmico, né, bem tranquilo. A gente não, eu pelo menos tento não ter tanta cobrança negativa, né, de ficar ali naquela pressão, mas sim dar foco mais e holofote ao que está sendo feito de bom. Claro que é necessário falar do que pode melhorar, Correções, né? correções e tudo mais, porém, quando há, né, coisas a celebrar, a gente celebra sim. Perfeito, muito bom. Matheus, eu vou te fazer um bloco aqui de perguntas rápidas, de recomendações e etc. Ó, um livro que todo médico deveria ler sobre finanças. Um livro que ele é bem famoso, né, Pai Rico, Pai Rico, Pai Pobre? Pai Pobre, Muito bom. é um clássico, né, hoje Clássico do do empreendedorismo, de empreendedorismo finanças. brasileiro, então acho que todo mundo, não só médico, né, o contador, o advogado, o médico, todo mundo tem que ler esse livro. Perfeito. Uma ferramenta digital indispensável para clínicas. Hoje, para a clínica, eu tenho até um parceiro que trabalha com isso, e uma ferramenta indispensável é um automatizador de atendimento. Né? Hoje, se você tem, né, uma IA que trabalha o agendamento da clínica de forma parecendo que é humana, Sim, né? Mas consegue otimizar isso e deixar cada cliente no seu horário ali, e isso muda muito. Eu já vi até o desempenho, a performance financeira de uma clínica melhorar por conta por disso. conta dessa ferramenta. Entendi, perfeito. Um erro que jamais se repetiria, que jamais pode ser repetido Dentro de uma clínica, dentro de uma clínica e também de uma contabilidade. o erro que não pode se repetir, né, que eu já vi dentro da contabilidade, é você não oferecer um serviço personalizado. Eu vejo que a falta disso é um erro. E quando você não oferece isso, você perde a oportunidade. Né? A oportunidade de conhecer o cliente, a oportunidade de conhecer também o negócio dele e de oferecer, né, melhorias. Né? Quando você está próximo do cliente, abre N possibilidade de você colocar, né, o seu conhecimento à disposição para sanar aqueles problemas. Com certeza. Um hábito que mudou a sua vida. Acordar cedo e fazer uma oração. Isso aí mudou a minha vida. Eu acho que, né, como eu sou cristão, eu acredito muito em Deus, acredito que, né, as coisas elas acontecem porque Deus quer, né? E quando eu passei a ter esse comportamento, assim, não sei se veio de mim, se veio de Deus, mas as portas começaram a se abrir, entendeu? Isso é um hábito que eu não quero parar mais. Perfeito. E uma frase ou mantra favorita para momentos de decisão. A melhor decisão é sempre pedir para estar no centro da vontade de Deus, né? Penso que a melhor decisão, como virou esse hábito meu, né? A vontade de Deus sendo uma coisa boa, coisa ruim, ela sempre leva a gente para o lugar onde a gente tem que estar. Então, às vezes a gente está passando por problemas, né? Por momentos ruins, né? Mas quando a pessoa ela decide entender que isso faz parte de um processo, às vezes ela nem está sabendo que processo que é esse, né? Mas quando ela decide entender que isso é parte de um processo, né? Ela chega no final do processo e já chega como vencedora, né? Então eu penso muito sobre isso. Perfeito. Matheus, quer deixar algum recado para quem está assistindo aí o podcast? Alguma dica, algum conselho? Eu quero dizer que hoje há muitas oportunidades, né, para quem hoje tem uma empresa, para quem está pensando em empreender, né, que contabilidade ela é muito mais do que apenas números, do que apenas impostos, do que apenas uma declaração, uma coisa chata que o contador ligou para falar, né, que é uma obrigação que o empresário tem que fazer. Ainda mais hoje num país que temos uma das maiores cargas tributárias, né, do mundo, além de ser alta, ela ainda é complexa, né, então é importante ter um contador, é importante ter um contador que entende do seu negócio, né, não só um contador que entende contabilidade. Então, no momento que você permite que um contador que ele é especializado na sua área, ele tenha acesso,
né, ele passa a ser o seu gestor pessoal, né, não só o cara que vai passar ali números para você que você não está entendendo nada. Uhum. Então a dica é, né, independente da área que você atua, como empresário, o importante é você sempre andar com pessoas que entendem do seu negócio. Perfeito. Matheus, é isso então. Pessoal, siga o Inil nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no TikTok também vai ser os cortes. Siga também a MF Contabilidade, lá vai ter também bastante conteúdo do que a gente conversou aqui sobre tributações, enfim, muitos ensinamentos que o Matheus trouxe aqui. Vai ter também conteúdos lá nas redes sociais dele. Então, é isso. Matheus, muito obrigado pela participação. Obrigado a Tamo vocês. junto. Tamo junto. Até mais. Um abraço. Abraço.